Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras, tá bom? Eu quero agradecer as mensagens de vocês aqui no canal. Ontem eu perguntei quem já tem o manual, novo, do currículo Vem e Segue, que é do Novo Testamento esse ano. Muitas pessoas responderam, muitas falaram que não tem, né? Tem aqui a mensagem do Aldo Alberto Ribeiro Silva, ele escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Eu já tenho, comprei no Templo de Recife. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, um forte abraço para você, Adalberto. Então ele respondeu que ele tem porque ele comprou na lojinha, ao lado do templo ali, tá bom? Algo interessante para nós saber é que a lojinha do templo ali, ela não tem lucro, fim lucrativo, tá bom? Por exemplo, a gente vai lá comprar o manual do Vem e Segue, é só o preço da impressão, das fotos coloridas que tem dentro ali mesmo, não é o preço da impressão, só para se manter mesmo. A igreja não ganha dinheiro com a venda desses materiais, tá bom? Então é somente para nos ajudar mesmo. Tem alguns materiais na lojinha do templo que é um valor um pouco mais alto por causa que o serviço ele é terceirizado. Por exemplo, nós temos a tríplice, que são as escrituras ou até mesmo a Bíblia. Quando ela é feita em capa de couro, aí o preço é maior por causa que o couro é caro e porque esse serviço é terceirizado, tá bom? Então aí sai mais caro quando é capa de couro. Mas fora isso, quando é materiais da igreja, produzidos já pela igreja, que é só a impressão, A igreja não ganha dinheiro com isso, não. Então o Adalberto ele conseguiu na lojinha do templo, ele já tem o manual aí, tá bom? Aqui nós temos a mensagem do Wagner Borges Costa. Ele escreveu o seguinte aqui: Bom dia, tivemos um treinamento na estaca e foi dito que não seria distribuído o manual físico no próximo ano. Se alguém puder confirmar, eu agradeço. Então, na estaca dele foi falado que não teria, o manual físico não seria distribuído nas alas ali no próximo ano, tá bom? Ele pede até, inclusive, para confirmar sobre isso, tá bom? Aí, logo embaixo da mensagem dele aqui, tem a mensagem da Wanda Canedo Baia, tá bom? Ela respondeu a mensagem aqui do Wagner. Ela escreveu aqui: Bom dia, irmão Wagner. Eu recebi o meu domingo na igreja. Olha aí, então a Wanda conseguiu dela na igreja lá, ela recebeu, tá bom? Bom, como que funciona essa parte do manual, Hoje em dia muita gente usa mais pelo celular, então eu acredito que está sendo uma opção de algumas alas, ou até mesmo de estaca, não adquirir esses manuais para distribuir na ala. Na verdade, como que é feito isso, a ala ela faz o pedido e aí quantos manuais ele pedir é debitado do orçamento da ala ali. Então talvez se for para pedir para ficar parado na biblioteca, é melhor não pedir mesmo, Então é bom fazer uma pesquisa, ver quem quer o manual, e pedir o número adequado ali para as pessoas ali. Eu quero o meu manual, Se o meu bispo não pediu, eu vou lá na lojinha também e vou adquirir um, tá bom? Então, o manual dá para conseguir na igreja, que o próprio bispado pode comprar o manual e distribuir para os membros, mas tem a opção também deles não comprarem, tá bom? Então, se você não tiver, igual o Wagner estava compartilhando aqui, tem alas que talvez não vai comprar, tá bom? Porque tá todo mundo usando mais pelo celular. Mas gratidão aí, por vocês. Então a Wanda já tem o manual dela, o Alberto já tem, gratidão por interagir aqui, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também, para Rosana Bastos, para Maria Imaculada da Silva, Giselda Lima Maciel e a Virgínia Rodrigues, tá bom? Um forte abraço aí para todos vocês que mandam mensagem aqui, que responderam. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue-me de hoje, falando sobre nós somos responsáveis pelo nosso próprio aprendizado, é o tema dessa semana. E o manual ele traz uma escritura lá em Lucas, capítulo 11, tá bom? Do versículo 9 ao versículo 13. No versículo, é um versículo bem conhecido que tem em Mateus também, Deixa eu compartilhar uma parte dele aqui. Aqui, por exemplo, no versículo 11, diz assim, Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Então, essa escritura tem em Mateus também. O manual colocou aqui pelo Lucas capítulo 11. E aqui em Lucas capítulo 11 está um pouco diferente
lá de Mateus, tá bom? Do que Mateus compartilhou. Aliás, em Lucas, aqui capítulo 11, está com mais detalhes e eu quero compartilhar sobre esses detalhes. A primeira coisa que eu quero compartilhar sobre essa história, né, dessa escritura aqui, é que Lucas, ele é o único aqui registrou que quando o Salvador, ele está falando essas coisas, antes ele ensinou uma parábola que é unicamente tem aqui no livro de Lucas, tá bom? Não tem nos outros evangelhos aqui, somente no livro de Lucas. E aí eu vou ler essa parábola aqui, que é só 3 versículos, bem pequenininho, tá bom? Mas tem a ver com essa escritura aqui, e aí eu vou falar algumas coisas que tem aqui em Lucas que não tem no livro de Mateus. Então vamos lá. Lucas capítulo 11, vou começar no versículo 11, no versículo 5 aqui, que começa sobre a parábola, tá bom? Então, a parábola é só 3 versículos, versículos 5, 6 e 7. Ela começa dizendo assim: Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo que se for procurá-lo no meio da noite, né? E lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Bom, aqui a gente tem que entender um pouco esse contexto, né? Jesus Cristo está contando uma parábola, mas é algo corriqueiro que poderia acontecer, né? No meio da noite ali, chegar um viajante e bater na sua porta, pedindo ali 3 pães. O que está acontecendo aqui, né? Aliás, o viajante é um amigo seu e bate na sua porta e você não tem o que dar para ele ali. Você então vai até o seu vizinho e pede 3 pães. Esse é o seguinte aqui. E isso era muito possível na época, né? Muitas pessoas deixavam para viajar à noite por causa do calor do sol. Então a noite era mais tranquila ali. Então a pessoa se escondia mais do calor do sol. Então chegava no meio da noite ali na casa da pessoa, né? E aí a pessoa tinha que dar aquela recepção ali. E essa, no caso aqui, era um amigo íntimo e ele não tinha o que dar para o amigo ali, né? Que havia acabado de chegar de viagem. E então ele vai até o vizinho dele e pede 3 pães, tá bom? Para que ele lhe empreste ali, para que depois ele pudesse pagar, mas que ele pudesse com esse pão alimentar o amigo dele. Então é essa situação aqui, tá bom? Um amigo seu chega na sua casa e aí você não tem o pão, colocando no contexto histórico daquela época, né? Aí você não tendo o que lhe oferecer, você vai até o seu vizinho no meio da noite e lhe pede ali 3 pães, tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 6. O que mais diz a parábola aqui? Portanto, porquanto um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe oferecer. Então ele está batendo na porta do vizinho e falando, olha, me empresta 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem na minha casa, né? No meio da noite eu não tenho o que lhe oferecer. Então me arruma aí 3 pães. Qual que é a resposta da pessoa que está do outro lado da porta ali, no meio da noite, né? Já está dormindo, né? Já estava dormindo, inclusive, você batendo ali, você já sabe que você vai estar acordando a pessoa. E o versículo 7 diz assim, ó. E ele respondendo, de dentro disse, não me importunes, né? Já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tus dar, né? Para dar os pão ali. Então, aqui a pessoa que está sendo pedido o pão ali, ele fala, não me importunes, né? No meio da noite você vem me pedir esses pão? Não dá, né? Eu já estou deitado com meus filhos aqui. Naquela época ali, se era uma casa pobre, né? De uma família mais pobre, como que era feito ali, né? Eles deitavam-se no chão mesmo. Tinha um travesseiro grande e toda a família com seus filhos deitavam-se naquele travesseiro ali. E era um único cobertor para cobrir todo mundo, um cobertor bem grande. Então, para o pai de família levantar e atender ali, dar os pães, ele ia também acordar os outros filhos, ia tirar o cobertor dos outros filhos, da esposa. Então era algo incômodo, como ele falou aqui, né? Então ele cita aqui que, não me importunes, no meio da noite você veio me pedir esses pão aqui, né? Então ele fala sobre isso aqui no versículo 7. O versículo 8, agora, aqui acaba a parábola no versículo 7. O versículo 8, Jesus Cristo ele faz uma consideração, tá bom? Então, na verdade, a parábola termina aqui sem uma resposta. Será que a pessoa vai levantar e dar o pão? Às vezes pode ser nós, né? Que vai ser
que vai nos pedir algo e a gente vai ter que sair do conforto do nosso lar, deixar de assistir a televisão, ou deixar de fazer algo que a gente gosta, né? Sair do videogame, sei lá, né? Sair do conforto do lar, né? Da sonequinha ali, para ir ajudar alguém que com certeza já aconteceu muito aí com os membros da igreja, né? De outras pessoas também, que amigos vêm pedir a ajuda ali em momentos que é o momento que a pessoa está precisando. Então, nessa parábola aqui que Cristo ele compartilha, ele não dá a resposta se o homem levantou e deu o pão. Eu acho muito bom isso, que ele não deu a resposta, porque a decisão é nossa, né? Nós temos que realmente fazer essa boa ação, mas também nós temos o arbítrio, né, de não querer socorrer os nossos amigos ali. E aqui no caso, ele deixa sem a resposta, mas o próprio Cristo, ele não deixa a história sem uma conclusão, tá bom? Ele conta o seguinte aqui no versículo 8. Digo-vos que, ainda que não se levante para dá-los por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que necessita. Aqui eu acho interessante que Jesus Cristo ele compartilha que aquele homem ele se levantará, né? Mas não porque ele é amigo daquela pessoa que ele vai atender, é porque ele está sendo chato, né? No meio da noite ele vai continuar batendo ali, vai acordar os filhos de todo jeito. Então, por causa que a pessoa foi incômoda ali, por causa que a pessoa foi insistente em bater ali, então ele levanta-se e vai dar tudo, né? Não fala nem só os pão, né? Jesus Cristo ele coloca aqui e lhe dará tudo o que necessita, né? Tudo que ele precisar ele vai dar ali para despachar a pessoa. Então aqui o Salvador ele coloca na conclusão da história que ele está ajudando aquele homem não pelo fato da amizade, mas por causa da importunação, né? E aqui então Jesus Cristo vai começar a ensinar sobre aquela parte de bater, pedir, buscar, porque aquele que muito pede, que tem a insistência em pedir, ele vai conquistar, né? Então vamos continuar aqui que agora sim tem do versículo 9 ao 13 aqui em Lucas, também tem lá em Mateus, tá bom? Fala sobre pedir, receber, porém aqui em Lucas tem alguns detalhes que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá, versículo 9 então, que é o do manual, diz assim, ó, Lucas capítulo 11, versículo 9 em diante. E eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Então ele está falando daquele homem que insistiu em bater ali, de buscar, ele encontrou o que ele precisava e ele voltou para casa ali com aquilo que ele precisava. E Cristo ele está dando isso como um bom exemplo. Não o exemplo aqui que Cristo está dando é que nós devemos buscar, devemos ser como aquele homem, né? Mesmo que vai incomodar alguém, não, vamos lá, vamos fazer, né? Temos que fazer. E a gente vai lá e faz, mesmo que a gente precise de ajuda de alguma pessoa, abre a boca, pede ajuda e assim por diante, né? Então, Cristo, ele tá elogiando a pessoa que busca, que bate, que vai atrás daquilo que necessita, né? No caso ali, aquele homem precisava dos 3 pães. O versículo 10, ele continua. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, se abre-vos-á. E aí, então, ele conta a parte bem famosa na escritura que diz, qual pai dentre vós que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir peixe, se lhe dará por peixe uma serpente? Né? Aliás, eu acho que eu li errado aqui. No primeiro fala, se lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, né? Essa é a parte aqui. Depois da outra fala, se lhe pedir um peixe, lhe daria uma serpente. E aí, tem um versículo 12, na qual Mateus ele não menciona, mas aqui em Lucas menciona, né? Jesus Cristo ele continua dizendo, ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, né? Só vai ter essa parte aqui, né? Não vai ter lá no Mateus a mesma ênfase. Acredito que isso aqui são ênfases para mostrar sobre a repetição, né? Assim como ele repetiu 3 vezes a parte de buscar, bater e abrir-vos-á, né? Aqui também ele dá 3 exemplos sobre buscar, né? Sobre pedir. Ele fala sobre pedir pão, aí os nossos pais terrenos não vai dar uma pedra para nós, ele vai dar o pão. Se nós pedirmos um peixe, ele não vai dar uma serpente para nós. E aqui ele usa o exemplo do ovo, né? Se você pedir um ovo, você não vai ganhar um escorpião ali em troca. Então tem essa diferenciação aqui.
E aí o versículo 13 continua aqui. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Bom, então aqui quando ele diz nós sendo mal, né, vós sendo maus, ele está comparando com o Pai Celestial, tá bom? Significa que nós somos maus, mas comparado com o Pai Celestial, que ele é perfeito em todas as coisas, não tem como comparar, né? Então, nesse caso, nós somos maus. E aí, então, nós temos mal, ou seja, com todos os nossos defeitos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vai nos dar se nós pedimos. Outro detalhe interessante, né? Quando é citado em Mateus, fala sobre dar coisas boas. Vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, né? Aqui, Lucas, ele é bem mais específico, né? Olha o que ele fala aqui, né? Que Jesus Cristo disse. Ele fala aqui, ó. Pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará vosso Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então ele coloca especificamente algo que deveríamos pedir, que Deus ele não vai negar. Ele fala o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Deus ele não vai negar a nós o Espírito Santo. Então a mensagem de hoje fala sobre o quê? Sobre nós buscarmos pelo nosso próprio aprendizado, né? Nós somos responsáveis para aprender as coisas. E uma das nossas responsabilidades é adquirir o Espírito Santo. E aqui fala que mesmo em nossos defeitos, em qualquer coisa, o Senhor vai nos conceder o Espírito Santo, né? Aquele que pedir, Deus não vai negar. Até porque é para o nosso benefício, né? Para nos ajudar. O Espírito Santo vai nos ajudar a ter uma compreensão das Escrituras, vai nos ajudar no processo de arrependimento, em todas as coisas. Então eu gostei dessa diferenciação aqui, tá bom? E quis compartilhar com vocês. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.